Oi, João. Oi, prof. Vamos dar um tempinho, ver se entra mais alguém. A gente vai falar sobre o México. Amor. Vou esperar aí mais 5 minutinhos, ver se alguém mais entra, tá? Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o México, então, certo? Podem ir lá para a página 273, né? Página de abertura aí, do capítulo 7, México entre o Norte e o Sul. A gente conseguiu corrigir as atividades todas da aula passada, a gente conseguiu corrigir ali até a 271 ou falta corrigir alguma coisa ainda, gente? Falta corrigir a 271? Ótimo, então vamos corrigir enquanto os alunos entram aí, tá?
Então, lá, a número 2, qual é a razão do multiculturalismo canadense? Alguém fez essa resposta aí? Mariazinha, né, a mãe dela tá vendendo o carro. Oxi. Ela conseguiu pegar a minha neta. Ela tá feliz da vida que ela tá conseguindo se virar Ah, sozinha. legal. Vamos lá, gente. Então, a número... Vamos à correção aí da página 271. Eu achei que a gente tinha corrigido. A número 2 da página 271. Então, em relação ao multiculturalismo canadense, então essa característica, ela é resposta da influência de vários povos que formaram e ainda formam o Canadá. Então, essa característica é resposta da influência de vários povos que formaram e ainda formam o Canadá. Três. Você concorda com a comparação do multiculturalismo brasileiro e canadense? Justifique sua resposta. Sim, tanto o Brasil quanto o Canadá têm em sua origem a mistura de várias etnias e povos das mais variadas culturas. Isso os torna parecidos quando se fala de miscigenação. Então, para quem entrou agora na aula, nós estamos corrigindo a página 271, tá? Nós estamos corrigindo a página 271, a 2 e a 3. Número 4. Qual é a importância das imigrações para o Canadá? Está
na contribuição para o crescimento populacional e econômico do país. Para quem está entrando agora, então, nós estamos fazendo a correção da página 271 da apostila. Estamos corrigindo, então, aí logo abaixo aí nós temos um totem, né? Totem, então, eles faziam esculturas, né, de animais e deuses que eles, né, adoravam, tá? E aí representavam aí nesse formato de uma escultura, tá? Feita de madeira entalhada, e isso se chamava totens, tá? Então, os primeiros exploradores do território canadense se impressionavam com os totens e os associavam a objetos de adoração religiosa. No entanto, esses não passam de uma forma de contar a história e anotar títulos de nobreza ou grandes acontecimentos que aconteceram aí no Canadá, tá? Ok, agora a gente vai começar a falar sobre o México. Então, o México aí, né, ele está aí na divisa com os grandes territórios desenvolvidos do mundo, Estados Unidos e Canadá, tá? Então, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele não é um país rico, ele é um país em desenvolvimento, assim como nós, o Brasil, tá? E por isso, às vezes, ele sofre, né, muito pela posição que ele ocupa. Então, a gente vai analisar os aspectos humanos e físicos da geografia mexicana, procurando entender a relação entre o México e os demais países americanos, principalmente os Estados Unidos, com o qual mantém um intenso vínculo econômico e geopolítico. A gente lembra também aí os problemas que tem, né, dos limites entre Estados Unidos e o México. Desculpa, eu estava resolvendo um probleminha aqui. Então tá, daí a gente sabe que existem várias disputas aí, né, em questão de barreiras, os limites entre Estados Unidos e o México, tanto que os Estados Unidos, né, mandou construir um muro para separar, porque ele não aceita os mexicanos dentro do seu território.
Então, assim, é uma situação bem difícil para o México, né? Porque existe um preconceito muito grande do lado estadunidense em relação aos mexicanos, tá? Na página 274, João, você pode ler para mim? Tá, beleza. Tá. Observe a imagem. Ela retrata uma paisagem pouco visitada, mas que traz características culturais. As esculturas no fundo do mar, fazendo parte de um museu submarino localizado no límpidas águas do Caribe mexicano, mais precisamente nas Ilhas de Mulheres, em Cauã, Cancún. Cancún. As 500 obras compõem um Magnífico. magnífico atrativo que compõem A exuberante. a exuberante fauna submarina e a beleza paisagem da região atrai turistas e mergulhadores de todo o mundo. Então, essas estátuas aí, ó, construída com formas de mulheres, está então localizado aí na Ilha das Mulheres, em Cancún, no México, tá? São 500 obras que compõem, então, esta vista maravilhosa, né, debaixo da água das ilhas, que é uma água transparente, límpida, das ilhas do Caribe, tá? Deve ser muito bonito, né? Número 1, com o auxílio de um atlas, né? Vocês têm o atlas de vocês aí? Localize Cancún, tá? E circule sua área no mapa em branco. Complete seu mapa do México com outras informações, como os oceanos que banham o país fronteiriço. Então, eu vou achar aqui para vocês. Deixa eu agitar aqui, para mim ajudar vocês aqui nisso aqui. Calma aí. Vamos lá. Mapa com a localização de Cancún, México. Vamos lá. Ver se a gente acha um aqui que tenha grande, né? Deixa eu ver se a gente acha. Bem aqui tem, ó. Vocês estão conseguindo ver aí? Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem enxergar essa imagem aí? Estão conseguindo ver, gente? Falem aí para mim. Sim, prof, dá de ver. Dá, vou aumentar aqui para ver. Ah, ficou pequeno do mesmo jeito, pensei que ia ficar maior. Mas vocês conseguem enxergar aí a localização, né? Então, Cancún fica aqui, ó, na pontinha, tá vendo? Parece uma botinha, né? Na pontinha ali. E aí aqui, ó, fica o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Lá tá falando para vocês localizarem os oceanos, né? Então vocês já coloquem lá no desenho de vocês. Oceano Atlântico, Oceano Pacífico e a localização de Cancún, que é o que tá pedindo aí na atividade. A prof vai beber uma aguinha enquanto vocês fazem isso, viu? Tô entalada.
Oi? Olhando a pressão preta, eu vou colocar. Vê se ela tá com a borracha antes de você colocar. Posso? Vamos lá? Aí, na número 3, né? Ok, vamos voltar lá onde a gente estava. Aí, na número 2, fala assim. As praias paradisíacas do México são imagens conhecidas do país. Que outras paisagens e informação você relaciona com o México? Liste-as e compõe a figura. A gente pode falar, então, vou ajudar vocês, é claro, né, que vocês não vão saber, né? A gente pode falar, então, dos desertos mexicanos, tá? Então, essa daí é a número 2, né? Vamos lá. Os desertos mexicanos. Né? As cadeias de montanhas do México. A Península de Yucatán. Ok. Depois disso, a gente vai, então, para um slide que eu procurei aqui para vocês, preparei. A gente vai falar um pouquinho de forma geral e na próxima aula que a gente vai para a apostila, né? Então, hoje a gente vai trabalhar só o slide de uma forma geral para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o México aí. Aí, isso aqui é a bandeira mexicana, tá? Para vocês conhecerem. Aí, aqui tem a localização, né? Cancún tá aqui, ó. Tá? Nessa parte bem aqui, ok? Regiões naturais. Então, é o terceiro país em maior extensão da América Latina, tá? Entre os países da América Latina, não é do mundo, não. Somente entre os países da América Latina. E o quinto maior entre as Américas, do Norte, Central e do Sul, tá? É o terceiro maior em população, com mais de 110 milhões de habitantes, né? Isso registrado em 2010. Grande diversidade climática e paisagens variadas. Tem lugares bem quentes, né, no México. Dividida em 3 regiões: costa ocidental, costa oriental e meseta ou planalto do México. A costa ocidental é banhada pelo Oceano Pacífico, águas frias, relevo acidentado e planície costeira estreita. Destaque aí é a Península da Califórnia ou Baixa Califórnia, desértico, abriga parte do deserto de Sonora. Essa é a cidade de Enseada, na Baixa Califórnia, no México. Tem imagem aí para vocês. Na costa oriental, clima tropical úmido, grande planície costeira, águas quentes do Golfo do México, fortes precipitações e costumam ser atingidas por furacões entre o fim do verão e o início do outono. Na extremidade sul, localiza-se a Península do Yucatán, patrimônio histórico da civilização maia. Essa que eu citei para vocês aí na resposta número 2. Os famosos balneários de Cancún, tá? Como Cancún.
Olha aí, cidade de Cancún, na Península de Yucatán, no México. Lindo, hein? Cancún. Planalto do México, ou Meseta, centro do México, vasto, altiplano de extensão norte-sul, temperaturas médias entre 18 e 20 graus, chuvas escassas, vegetação típica, plantas espinhosas e estepe, limitada ao sul por um eixo vulcânico e os picos mais altos. Aí nós temos as ruínas de Teotihuacan, ao norte da cidade do México. A pirâmide aqui, ó, que legal. A população é 75% concentrada no Planalto do México, onde se localiza a capital e principal núcleo econômico do país, a Cidade do México. A composição da população é 60% euro-meríndios, né, que é europeus índios, 30% americanos índios, 9% euro-ibéricos, portugueses e espanhóis, 1% outras etnias. Religiões predominantemente catolicismo, 89% da população usa o espanhol, que é a língua oficial. Aí tem a Cidade do México, também é um dos centros, né, mais desenvolvidos aí. Maior metrópole das Américas, com cerca de 21 milhões de habitantes, 20% da população mexicana, erguida sobre as ruínas de Tenochtitlan, capital do Império Azteca, apresenta enormes contrastes sócios devido ao crescimento desordenado e do intenso êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para a cidade, enfrenta graves problemas de habitação, saneamento, de poluição atmosférica, também sujeito a terremotos, né, e a subsidência, porque existe uma movimentação muito grande das placas tectônicas nessa região. A economia, né, a economia em desenvolvimento, com a integração do NAFTA, que é um grupo de países que ajuda e que juntos ajudam no crescimento econômico do México. A economia mexicana apresentou grande crescimento devido aos investimentos estrangeiros e ao aumento das exportações, da venda dos produtos para fora do país. Os setores de destaque é o turismo, a agropecuária e a indústria. Aí nós temos aí um mapa da atividade industrial e dos recursos minerais mexicanos, tá? Belize, Honduras, Guatemala, El Salvador. Aí tem o nome, né, das cidades, tá? Cidade do México, bem aqui, ó. Tá? Aqui fica Cancún, na ponta do iceberg. Indústrias. Os setores mais importantes são, então, têxtil, alimentício, automobilístico, petroquímico, siderúrgico e metalúrgico. Os recursos minerais mais encontrados é a prata, o chumbo e o zinco, que possuem abundantes reservas de ferro, manganês, níquel, cobre, ouro, entre outros. O petróleo é o mais importante produto de exportação do país e tem como principal destino os Estados Unidos. Sétimo maior produtor mundial em 2010, superado apenas por Rússia, Arábia Saudita, Estados Unidos, China, Irã e Canadá. A agropecuária, apesar do clima pouco favorável, o setor emprega 20% da população economicamente ativa. 40% do território é ocupado pela pecuária, voltada principalmente para a criação de gado bovino no centro-norte do país. Produtos para o mercado externo que são exportados é o algodão, o sisal, café e a cana-de-açúcar. Produtos do mercado interno: milho, batata, trigo, arroz e soja. As grandes empresas transnacionais de alimentos do México compram as melhores terras, destinando a produção para o mercado externo, principalmente Estados Unidos, controlando 90% da população mexicana de algodão, aspargos, morangos, cebola, hortaliças e outros vegetais.
Consequências do estabelecimento das transnacionais. Então, quando as empresas entram no país, o que acontece? O que é bom? O que é ruim? Diminuição das áreas de cultivo de milho e feijão, alta dos preços destes produtos, carência alimentar, alterações nos hábitos alimentares e valorização da terra rural. É claro que se eu tenho mais procura, as terras serão mais valorizadas. Tá? Então, isso aqui é um pouquinho das curiosidades que a gente tem sobre o México, a professora preparou para vocês, tá? Só para a gente fazer, então, uma pequena introdução a este conteúdo. A gente volta lá para a apostila, características naturais. Eu vou pedir para o Maicon ler para mim, pode ser, Maicon? Pode. Características naturais. Com extensão territorial de 1.964.380 km², é a população de pouco mais de 133 milhões de habitantes, em 2019. O México é um dos maiores países do mundo. O país faz fronteira com os Estados Unidos ao norte e com a Guatemala e Belize ao sul. Obviamente, seus vizinhos mais importantes são os Estados Unidos, com os quais mantém intensas relações econômicas e geopolíticas. Aí nós temos o mapa, né, que mostra lá, ó, a península de Yucatán, que é onde fica Cancún, certo? Aí mostra, então, a Serra da Madre Oriental e a Serra da Madre Ocidental, lado oriental e ocidental, tá? Planalto do Colorado, né, que faz a divisa aí com os Estados Unidos e é muito utilizado, esse limite é muito utilizado aí para as pessoas tentarem ultrapassar os limites entrando nos Estados Unidos, tá? Pode continuar a leitura, Maicon. Relevo. Relevo. A faixa leste do relevo mexicano, na região do Golfo do México, é constituída de planícies sedimentares, ricas em jazidas petrolíferas, sendo o 11º maior produtor de petróleo em 2018. Segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, O IBP. IBIP. A área central é formada pela imensa Planalto do México, com as bordas delimitadas pelas Sierras Madre Oriental e Ocidental. Os pontos culminantes do país, como destaque para vulcões, Orizaba, Popocatépetl, sei lá, meu Deus do céu. Popocatépetl e o Iztaccíhuatl, com Cercado por áreas 5.230 metros. Pode continuar. cercado por áreas de solo fértil e riquezas minerais, onde se localiza a capital e a maior cidade do país, a Cidade do México. Vale destacar que seu posicionamento está entre as áreas mais elevadas, o que dificulta a dispersão de poluentes, fato que agrava a qualidade do ar. Vale sempre ressaltar que o território do México foi bem maior do que é hoje, antes da expansão dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos entraram a leste, né? E aí eles pegaram toda essa área ali, Texas, Califórnia, incluindo os estados do Novo México e Arizona. Além dos estados do Colorado, Nevada, Utah, né? Eram territórios mexicanos e hoje são estadunidenses. No caso do Texas, né, cidadãos dos Estados Unidos compraram terras na região durante muito tempo e depois, quando já constituíram, a maioria dos proprietários declararam a independência do México. E a região foi anexada como mais um estado da Federação Estadunidense, tá? Então ela não é totalmente mexicana. Então os Estados Unidos tomou aí um vasto tamanho do território, né, mexicano, tá? Como é o clima do outro lado? Lê para mim, Isabela. Dentre os vários fatores que influenciam o clima no México, são os mais relevantes a altitude, a latitude e a disposição do relevo. As planícies litorâneas, principalmente na costa leste, apresentam elevadas temperaturas
temperaturas típicas do clima tropical. Nas áreas de planalto e montanha, à medida que aumentam de altitude, a temperatura diminui, como nas Sierras Madre. No interior do país, o clima é temperado. No norte predominam os climas áridos e semiáridos, em consequência da disposição das cadeias montanhosas no sentido norte e sul, que impedem a passagem de ventos úmidos tanto no Oceano Pacífico quanto do Atlântico. Isso influenciando a formação de desertos como Chihuahua, a presença dos desertos, Chihuahua. A presença dos desertos e de clima seco empobrece a rede hidrográfica do país. Então, foi o que a gente falou lá em relação aos Estados Unidos, né? Depois ao Canadá. Então, locais com montanhas muito altas acabam atrapalhando a passagem dos ventos que causa umidade. Então, se os ventos não conseguem ultrapassar as montanhas, então aquele local vai ter um índice pluviométrico muito baixo e vai acabar causando, então, o aparecimento de desertos pela falta de chuva. E isso também vai influenciar aí nas questões dos rios, né? Então, se não chove muito, os rios também não se enchem muito e talvez sequem na época e comecem a secar por falta de chuva, tá? Como que é a hidrografia? Lê para mim aí, Richard. Richard, tá aí ou só ele entrou na aula e sumiu? Iago Pará, lê para mim. Hidrografia. A hidrografia mexicana é extremamente escassa. Como podemos observar no mapa, em virtude dos aspectos físicos até aqui estudados, é dividida em 3 vertentes. Vertente do Pacífico, desembocam nas águas do Pacífico o Rio Colorado, que também percorre os Estados Unidos, os rios Baísas e Lerma, que nascem nas terras altas do México, e os rios Gert, Maio, Yaqui e Sonora, que correm no noroeste do país e sustentam a agricultura local. Vertente do Golfo. Vários rios desembocam no Golfo do México, entre eles o mais extenso, o Rio Grande, com 3.034 quilômetros. Famoso por causa das travessias de imigrantes, também desembocam nele o Rio Panuco, cuja bacia está no Vale do México, o Rio Grijalva, com maior vazão de água, e o Rio Usumacinta, na divisão com a Guatemala. Pode continuar, Iago. Vertente do interior. São os rios que desembocam no mar, tendo menor vazão de água e extensão, como o Nazas, que percorre o estado de Durango e Coahuila, e os Casagrandes, no estado de Chihuahua. Lagos. Além de bacias hidrográficas agrupadas em vertentes, o México possui diversos lagos e lagoas, e o mais importante, o Lago de Chapala, no estado de Jalisco, corre risco de desaparecer pela superexploração e, consequentemente, contaminação. Outros grandes lagos são Cuitzeo, Pátzcuaro e Zirahuén, também importantes, que ficam no estado de Michoacán. Gente, então assim, essa questão do relevo mexicano, ele interfere muito nos rios mexicanos, tá? Então, o México não tem rios de grande extensão, igual a gente tem aqui, por exemplo, o Rio Amazonas, tá? Então, os rios que eles têm, né, o Colorado, são rios que são muito utilizados na agricultura e na criação de animais, na pecuária, tá? E são importantíssimos. Mas eles não têm rios como nós, tá? Em grande extensão, com uma grande extensão de tamanho e quantidade de água. Bom, hoje a gente vai parar aí, tá? Na página 278, porque a gente está muito avançado com o conteúdo, então a gente vai devagarzinho para não finalizar a apostila com muita pressa, tá? A gente está quase lá no final já. Então,
Amanhã e sexta-feira vocês estão de folga, delícia, né? Vão descansar. E aí a gente continua, então, na próxima aula aí na página 278. Marquem aí, igual eu marquei aqui na minha, tá? Quem quiser já pode ir saindo. Beijinho, bom feriado, bom fim de semana para vocês. Descansem, aproveitem, tá? Prof, Oi. quinta e sexta tem aula? Já que é Não.